Eu acho que o episódio ele é muito bom, achei ele muito bem escrito, gostei dos diálogos, acho que tranquilizou a gente no sentido também de, e esse é o principal, de que nós vamos ter personagens com grande potencial dramático. Porque essa é uma coisa que você sempre tinha certeza em Game of Thrones. Quando aparecia um personagem, ele sempre tinha uma história, uma backstory, né? Interessante, intrigante, que não era revelada toda de uma vez. Então você falava, a gente vai descobrir mais sobre esse personagem e mais sobre como ele reage em circunstâncias diferentes. E aí, esse episódio, em pouco tempo, conseguiu mostrar isso. Os personagens são apresentados por um ângulo. E aí, conforme eles vão interagindo durante o episódio, você vai descobrindo ali aquela multifacetação ali daquela personalidade. Então isso é o que é Game of Thrones. Pô, em um episódio você já consegue perceber isso, cara. Sim. Pelo Daemon, por exemplo, que ele é um cara, ok, ele é ambicioso, mas eu achei muito interessante que quando acontece o velório lá, ele que fala pra menina, ó, tipo assim, ó, pô, seu pai tá precisando de você, né? Assim, ele demonstra aquela preocupação familiar, então... Eles são uma família. Ele não é só um cara ambicioso, é mais do que isso. Ele tá em conflito, né? Ele tá em conflito, então, a mão do rei também... Fantástico o personagem dele. Nossa, é alguém que... Putz, ele pode ser mesmo alguém super preocupado, mas ele também pode ter aquelas motivações muito próprias. E então... é diferente daquele do Mindinho, né? Que era um personagem muito intrigante e que... É porque eles são parecidos. Eu achei eles parecidos esteticamente falando, assim, né? Um cara comprido, meio magrelo, assim. Né? Aliás, é o pai da Luna. Ah, é verdade, é o pai da Luna. É o Rhys Ifans. Ele tá muito bem no papel, inclusive. Ele é um baita ator, cara. Então, acho que é legal mostrar o tipo de perspicácia diferente, né? E tinha aquele um eunuco, né? Que era o Varys. O Varys, que era fantástico também. E cada um deles tem um tipo... Eles são personagens que são vendidos pra gente como perspicazes e inteligentes, mas é muito legal ver que não é digamos assim, um estereótipo, né? Cada um deles tem essa perspicácia diferente, né? Isso é muito legal. Muito particular. E isso vem muito também, eu acho que da influência do Martin, que sempre soube criar personagens interessantíssimos, com... É isso que eu falei, né? Ele cria personagem que parece gente mesmo, que tem toda uma maneira de pensar. Entre esses três que são personagens perspicazes, você vê que, por exemplo, o Mindinho, é Mindinho mesmo, eu não tô falando errado não, né? Mindinho, do Game of Thrones. Que era o dono do puteiro. Isso. Legal. Ele era aquele tipo de pessoa perspicaz e inteligente que quer tudo pro seu próprio benefício e assim, tem aquela humanidade bem controversa. Aí você tem o outro que é o Varys, que ele sabe que o mundo é sujo e tenta fazer o melhor que dá com as circunstâncias que ele tem. Esse, ele já não, ele é um cara ele é mais idealista, eu vejo ele mais humano, assim, ele realmente é um cara que tem uma preocupação, ele é quase ingênuo, assim, sabe? Ele é quase, mas não, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai deixar isso acontecer? Eu senti essa vibe nele, assim, mas bem realista, assim, sabe? Não é uma coisa exagerada, não é que ele é super, assim, não, é uma... Não, dá pra entender, a preocupação dele parece genuína, né? É isso. E aí o que eu queria comentar é que você tem esses personagens super ricos, que é uma coisa que eu acho super importante, e você tem, obviamente, alguns personagens que eles têm mais detalhamento emocional, nesse primeiro episódio, pelo menos. Que também era uma coisa de Game of Thrones, né? Era muito interessante como ele... É quase um quebra-cabeça muito difícil de fazer. Apesar dos episódios serem muito longos, como a série é toda montada com diálogos longos e lentos, e aquele passo mais natural de um diálogo, quase um diálogo ali de confissões, né? Tal, que sempre acontece em câmaras escuras e quartos e tal. Então demora pra você... Né, você vai por um núcleo, você tem que ficar lá um tempão. Então, mesmo o episódio sendo longo, não dá pra você mostrar muita gente. Mostrou muito mais o rei, né? E ele é um personagem, na minha opinião, o melhor personagem que foi apresentado até agora, mais complexo, etc. É a figura dele. Porque você vê que ele é bom, ele parece, né, uma boa pessoa. Sim. A família, a casa Targaryen tem essa coisa muito legal que falam, né, que quando um Targaryen nasce é como se jogassem uma moeda pra ver se ele seria grandioso ou louco. Ou maluco, Então, ele parece alguém que quer fazer
tudo o que é certo, só que ele teve que tomar uma decisão, assim, extremamente difícil, ali, mais de uma, na verdade. Sim. É alguém com muitos dilemas e com um ator que soube, assim, você vê que ele entendeu o personagem, ele trabalha um pouco, às vezes ele me passou um pouco de inocência, mas quando ele tá falando sobre o irmão, não, mas Sim. ele é assim, só que aí de repente ele é alguém que bate na mesa e fala, né, ele mostra a postura de rei nos momentos certos. E aí eu acho que vem a maestria do texto da série, aí é onde eu acho que realmente tem um brilho que existe em Game of Thrones, existe aqui, que é a imprevisibilidade dos personagens. Então quando ele é apresentado, como eles fazem isso? Eles colocam, ao invés deles irem lá e já mostrarem como é, eles colocam várias situações onde outros personagens comentam sobre aquele personagem. E de perspectivas de distância social variadas. Sim, muito então, distintas. Quando falam sobre o rei, tem gente lá no episódio que falou assim, não, ele só quer o filho homem, ele tá disposto a fazer tudo pelo filho homem. Aí depois mostra a filha dele, falando, eu sei que o sonho do meu pai era que eu tivesse um pênis pra eu poder reinar, mas eu tô de boa aqui, eu tô na minha função. E você vai construindo uma imagem do cara, que você só viu ele falando uma vez, assim, meio distante, né, falando uma ou duas coisas, você fala, bom, esse cara deve ser meio, né, não deve ser flor que se cheira, ele deve ser um cara, né, sinistrão. Aí a primeira cena mesmo que ele tem um pouco mais de doçura é aquela cena que a esposa dele tá na banheira. Você, como espectador treinado de Game of Thrones, já fica meio com medo, né? Sim. Vai matar a mulher na banheira, vai arrancar o filho, vai enforcar com o cordão umbilical, sei lá, qualquer uma dessa bizarrice. E não, ele é um cara que aparentemente ama a esposa, ele quer muito ter um filho homem, mas quando ela fala ali pra ele, eu não tô disposta a ter mais um filho, ele não reage de uma forma, digamos assim, combativa com ela ali. Ele simplesmente fica em silêncio ali e, bom, beleza, vamos ver o que vai acontecer, né? Então ele já demonstra que ele não é o estereótipo que você tava criando dele conforme você tava ouvindo as outras personagens falarem dele. Ela fala, tipo, ela bate o martelo Sim. com o rei, né? E ele respeita, aparentemente. Ele não chega lá e fala, você é minha esposa, tudo tem limite, você vai ter que fazer. Não. Ela fala, eu sei que é meu dever, mas eu já tenho muito luto e tal. Então, é da hora isso, que Game of Thrones cria essa coisa complexa de personagens que são uma pessoa boa numa situação medieval, de brutalidade, né, etc, ia ter que lidar com aquele tipo de convivência. Sim. E é isso que Game of Thrones consegue fazer muito bem, né, mostrar pra gente que até as personas mais doces num ambiente desse vão ter que se confrontar ali com situações... Ou se mata, que foi o que o Tommen fez lá no Game of Thrones, né? Sim, aí desiste mesmo, chega. Galera, esse aqui foi um corte do Pipocando Cast, o nosso podcast que tá na íntegra no YouTube, você pode ouvir esse papo completo e também nas plataformas de streaming. Deixa o joinha porque ajuda muito, valeu.